Fala pessoal, tudo tranquilo? Pessoal, um dos colegas de vocês, foi eu acho que o primeiro, veio falar sobre o trabalho, né? E eu notei que ele estava com algumas dúvidas, que pode ser a dúvidas de todo mundo, né? Então eu fiz um programinha aqui, também montei um hardware e também vou gravar essa aula, né? Para dar algumas explicações, principalmente sobre o hardware que a gente trabalhou nesse, ou a gente está trabalhando nesse trabalho um de vocês, especificamente sobre o transistor que é o responsável por ligar um ou outro display. Nesse exemplo aqui, ó, pessoal, ele está ligando só um, né? Na verdade, ele vai ligar o display conforme o estado do botão, e daí eu já aproveito para explicar um pouquinho sobre o botão, tá? Primeiro passo, né, o primeiro pensamento que a gente tem que ter, né? O meu transistor, ele é utilizado normalmente para acionar cargas, né? Cargas, digamos assim, que demandam uma maior corrente do meu circuito, né. Então o que que vai acontecer? Esse transistor aí, ele vai estar ligado, se a gente for ver, ao comum aqui dos nossos, isso é o exemplo, é o circuito que está lá no trabalho também. Esse transistor, ele está ligado ao comum, né, de todos os LEDs aqui desse display de 7 segmentos, tá. Então se eu for desenhar, até eu já estava fazendo uns testes aqui, espera aí, deixa eu limpar essa tela aqui, ainda não me acertei com esse whiteboard, né. Então, esse circuito basicamente é um transistor PNP. Vocês provavelmente estão mais acostumados a trabalhar com NPN, né? Mas eu já vou explicar a diferença. O VCC ele está ligado nesse ponto e nesse ponto ele está indo lá para o nosso display de 7 segmentos, né? Então eu vou representar alguns diodos, só alguns LEDs, perdão, desse display aqui. Mas vocês sabem que eu tenho 3 pontinhos aqui, eu tenho 8, né? E esses carinhas, eles estão ligados às portas do microcontrolador, né. Então, eu tenho aqui a porta, sei lá, 4, a porta 5 e assim por diante. Então, como é que funciona basicamente esse circuito? Esse transistor, ele vai fazer o mesmo papel do transistor NPN que vocês estão acostumados, né. O transistor NPN, que é provavelmente como vocês faziam acionamentos ou vocês já fizeram, vocês usualmente colocavam a carga aqui em cima, né. Por exemplo, se eu vou acionar um motor, se eu vou acionar realmente alguma carga que demanda uma corrente um pouco maior, que não consiga ser suprida somente pelas portas do, microcontrolador, né. Então, por exemplo, vou ligar uma lâmpada, eu ia já botar uma bobina aqui. Vou ligar uma lâmpada aqui, ó. Desenho atroz, né, pessoal. Essa é a construção do usando o NPN, tá, em que esse estado do meu transistor, ele vai ser controlado pela corrente de base, né. Então, se eu coloco um nível lógico alto aqui, né, eu estou automaticamente polarizando o que a gente chama de diodo do emissor, que é essa, eu posso pensar nessa junção NPN como 2 diodos, e é assim que vocês vão iniciar os estudos na eletrônica, tá, pessoal. Então eu tenho essa configuração. Então eu posso pensar nessa junção PN como um diodo e eu posso pensar nessa junção PN como um diodo. Esses diodos, eles recebem nome, diodo do emissor e diodo do coletor, tá. O emissor, ele é denotado pela setinha, né, porque esse dispositivo ele é produzido, né, para, digamos assim, conduzir corrente nesse sentido. Aí para ele conduzir corrente nesse sentido é fundamental que eu polarize diretamente o diodo do emissor. Tá? A polarização direta é colocar um nível lógico alto aqui e um nível lógico baixo, digamos assim, nesse terminal. E com isso ele fica em estado ativo, digamos assim. Daí vocês vão aprender que existe ali a região linear, a região de saturação, a região de corte, enfim, tá? Mas isso aí é mais para a eletrônica mesmo. O que vocês têm que entender é que esse diodo, que é o NPN, tá? Ele vai acionar, né, com um nível lógico alto, digamos assim, aqui na base. Eu preciso ter no mínimo, tá? No mínimo uma tensão aproximadamente aqui de 0,7 para polarizar diretamente esse carinha e esse transistor começa a conduzir, tá? Mas isso é no NPN.
tá? No PNP, eu preciso polarizar diretamente o diodo do emissor também, que é, é a seta, digamos assim, né? A seta indica o diodo do emissor, só que percebam que ele está do outro lado, ele está lá para cima, a setinha está virada ao contrário, por quê? Porque ele é outro tipo de junção, né? Eu tenho a junção NPN e eu tenho a junção PNP, tá, pessoal? E esse carinha, eu preciso polarizar, né, diretamente o diodo do emissor e ele está ao contrário. Enquanto esse diodo está PN, ele é, digamos assim, eu posso desenhar ele dessa maneira aqui, ó, tá? Esse carinha ele está ao contrário, se vocês forem ver, né? Se vocês forem cuidar. Ele está assim, ó, tá? Então eu preciso polarizar esse carinha com esse sentido que eu arbitrei, não, que eu coloquei. Eu preciso botar um menos aqui na base em relação ao terminal do emissor, para que esse carinha aqui ele conduza. Se eu coloco aqui um nível lógico alto ou igual, né, por exemplo, se eu tenho 5 volts aqui e boto 5 volts aqui na base, tá, eu não estou polarizando o meu diodo do emissor e, consequentemente, o meu transistor não vai conduzir. Tá? Então, o funcionamento é o mesmo. Tá? Só essas diferenças de dopagem nas camadas do transistor fazem com que o transistor NPN, eu gosto de pensar que ele é ativo alto. Isso eu decorei pela letra do meio, né? A letra do meio diz se ele conduz com P ou com N. Então, o NPN conduz com P na base, ou seja, um nível lógico positivo, tá? E o PNP ele vai conduzir se eu boto zero, se eu boto um nível lógico baixo na base do transistor. Então, esse carinha aqui, ó, tá? Para eu ativar ele como chave, permitir que a corrente flua do VCC para os LEDs e acenda, eu preciso colocar, na verdade, 0 volts aqui. Colocando zero, não é necessariamente zero, tem um threshold, né, pessoal? Mas eu colocando um nível lógico zero aqui, eu garanto que esse diodo aqui do emissor, ele conduza, porque ele vai estar polarizado diretamente, e, consequentemente, o transistor ligue, tá? E ele ligando, eu posso imaginar que se ele está ligado, se ele é ideal, embora ele não seja, esse VCC ele vai aparecer aqui. Na verdade é VCC menos essa tensão, que é aproximadamente 1.2, 1.5, né, por aí. Então eu vou ter VCC aqui e, obviamente, o meu diodo, os meus LEDs, eles vão ligar, tá, pessoal? Mas enquanto eu não comando esse bichinho aqui, ó, esse carinha aqui ele vai permanecer desligado. Por isso que esse circuito ele é bastante usado em multiplexação, porque eu posso ter o canal aqui dos dados compartilhado e acender ora um conjunto associado a um outro transistor, tá? E com isso eu comando, na verdade, dois displays, utilizando as 8 linhas compartilhadas, e daí eu uso uma linha aqui para cada comando de transistor. E na verdade isso pode ser feito aí com N displays. Eu posso, por exemplo, comandar 4 displays usando 12 fios, ao invés de usar 4 vezes 8, né? Então a multiplexação é muito interessante, só que aí que tá. Como os dados eles estão sendo compartilhados pela mesma linha, né? O que que se faz, né? Se eu quero escrever 1 e 0, escrever 10, eu escrevo 1 e ligo o display da dezena, por exemplo. Deixo desligado o display da unidade. Daí o que que eu faço? Eu desligo o display da dezena, mudo o dado do canal, lembre-se que o canal é compartilhado, né, pelos dois, né, eu tenho aqui 8 e eu tenho o display aqui e tenho o display aqui, ó. Perceberam? Então, o que que faz? Eu escrevo primeiro a dezena, 1 aqui na linha de dados, 8, daí vai aparecer um aqui e esse carinha vai ficar desligado. Daí depois eu mudo esse dado para 0, por exemplo, né? Que fique claro, né? Eu aciono as linhas para gerar o 0 no display. Então eu coloco aqui o dado 0 codificado. Então o que que ele vai fazer? Ele vai desligar esse display e ligar
o outro display. E eu fico fazendo essa multiplexação jogando com os transistores, né. Isso na verdade é usado bem mais do que vocês acham, né. Eu fui inclusive num barzinho lá que eles davam aqueles discozinho, fui almoçar, tá, pessoal, não saí nem nada, né, ali no Brasco, não sei se vocês, aqui na perto do Rio Branco onde eu moro. E o próprio disquinho de aviso se estava pronto ou não, eu olhei assim, eu notei assim, eu mexi ele, e daí tu podia ver que ele estava multiplexado, que na verdade para o nosso olho parece que é uma informação só que na real ela está alternando muito rápido. Então o que que a gente faz? A gente alterna isso, sei lá, umas 20 vezes, 40 vezes por segundo, os 2 displays, e quando a gente olhar, assim, parece que os 2 estão ligados ao mesmo tempo, e na verdade não. Eu estou compartilhando a linha de dados. E é fundamental entender como é que o transistor funciona, né. Na verdade, o transistor vai ligar o conjunto, né, um conjunto por vez, inclusive, tá. Senão, obviamente, eu vou ter a mesma informação nos 2 displays, o que não é útil. Então eu espero que vocês tenham entendido. Vocês vão estudar a fundo como é que funciona o transistor PNP e o NPN. Historicamente, os professores dão prioridade para o NPN e realmente eu acho que é utilizado um pouco mais do que o PNP, mas nesse caso, como o nosso display é um display que é ânodo comum, se eu não me engano, ah, eu acho que é ânodo comum. Daí eu optei por usar um PNP associado ao ânodo lá e fazer ativo baixo, tá, mas foi uma opção minha, porque fica muito chato acionar, né, fica até chato de explicar o porquê que essa para mim é uma opção mais natural do que usar o NPN. É porque o NPN ele tem que ter uma referência com relação ao emissor dele. Então se eu ligar esse emissor lá no ânodo, na verdade, a referência para ativação fica flutuante, então eu não gosto muito disso. Mas enfim, isso é só uma explicação minha que eu espero aí com o tempo, depois que vocês fizerem as cadeiras de circuito de ah, hardware mais pesado, que vocês entendam isso, tá bom? Vamos continuar lá o exemplo, porque eu tenho que terminar de mostrar para vocês, né? Então, ó, nesse exemplo, pessoal, eu uso um transistor PNP para ligar esse display, e ele só vai ser ligado, esse transistor eu só vou acionar ele, ou seja, eu só vou escrever um zero, lembrando que escrevendo um na base, ele está desligado. Escrevendo zero na base, ele está ligado, porque ele é um transistor NP, PNP, desculpa, é PNP, então ele é ativado com N, com um zero, com nível lógico baixo na base. E isso só vai acontecer, eu só vou acionar ele quando eu apertar o botão, tá. Então o circuito do botão, eu até vou desenhar, vamos vir para o meu whiteboard aqui. O circuito do botão também eu vou dar uma explicação básica, porque não sei se os professores explicaram para vocês isso nas outras disciplinas, tá. Eu não vou acionar, jamais vou colocar, por exemplo, um botão dessa maneira aqui, ó. Vou ligar aqui na, sei lá, na porta 10 que seja, tá, 5 volts, tá. Por que que a gente não opta por essa construção? Embora talvez ela funcione, não sei, em determinadas situações. Porque, tudo bem, o nível lógico alto aqui está bem definido. Quando eu apertar o botão, eu vou colocar 5 volts na porta do Arduino e isso não tem dúvida nenhuma. Agora, quando eu libero o botão, né, quando eu solto o botão, eu deixo esse pino aqui flutuante, né, isso é um erro total, porque deixando esse pino flutuante, se eu tenho alguma coisa muito próxima desse pino, alguma fonte de interferência magnética, isso aqui vai gerar um ruído nesse pino. E vocês até uma das técnicas para fazer geração de número randômico é fazer leitura do AD flutuante, pegar, escolher qualquer AD aí que esteja flutuando, faz a leitura, porque tu vai estar captando na real ruído, tá? Então o que que se faz para o botão, né, para o circuito do botão, o mais comum é usar um push-pull ou um push-pull não, desculpa, um pull-up ou um pull-down, né? E no caso do circuito do nosso trabalho,
eu usei pull-ups, né, então o que que acontece? Eu vou botar um resistor ligado ao VCC e vou botar, obviamente, o meu botão aqui ligado no terra, tá. Esse circuito parece que não serve para nada, né, mas o que que acontece, ó, diferente do outro, quando o meu botão ele tá solto, ele tá aberto, digamos assim, ele não fica num estado flutuante mais, né, porque esse resistor aqui, se eu não me engano, de 1K, eu botei de 1K aí para facilitar, mas pode ser de 10K, de 4K7, enfim. Esse resistor aqui de 1K, pessoal, ele vai tá ligado, eu tenho uma ligação física, o pino não tá flutuante, mas ele tá ligado ao VCC. E por que que eu digo tá ligado ao VCC? Porque existe todo um circuito interno, vamos imaginar que eu tenho aqui uma impedância, uma resistência interna, só que essa impedância ela é muito elevada, tá? Então existe uma corrente aqui que vem para cá. Só que como essa resistência aqui ela é muitíssimo elevada, né, a queda aqui vai ser praticamente nula, porque essa corrente aqui vai tender a zero. Se essa corrente tende a zero, a queda aqui tende a zero também. Significa que esse 5 volts ele vai aparecer aqui basicamente, todo ele, né. Lembrando que quem já fez circuitos 2, isso aqui é um divisor de tensão, se eu for pensar, né. Então se eu tenho, por exemplo, 1K e aqui eu tenho 1 mega ohm, né, 5 volts, dá para calcular qual é essa tensão, só que essa tensão vai se aproximar a 5 volts, né, porque essa impedância aqui é muito grande. Então, o pino não está flutuando e ele tem praticamente aqui 5 volts, vamos dizer que tem 4,99, 4,95, mas ele vai ser compreendido como um nível lógico alto. Aí eu não tenho um pino flutuante sujeito a interferências, óbvio que eu tenho, tô sujeito a interferências externas, né, pessoal, isso, né, de fato acontece, mas é muito menos suscetível a leituras erradas, né. E na verdade não é nem errado, deixar um pino flutuante, tu não tá garantindo nem 5 volts nem zero, não, é completamente errado, tá. Quando o meu botão é pressionado, tá, obviamente que eu vou fechar esse circuito aqui, isso aqui vai virar um curto-circuito, né, e eu tô colocando aqui no pino o meu terra, né, como é um curto-circuito, eu não tenho queda nenhuma, né, eu vou ter 0 volts aqui assim que eu pressionar o meu, botão. Eu até fiquei devendo para vocês um exemplo com debouncing de botões, né, agora que eu me liguei, vocês não me cobraram, né, putz, tá, vou ver se essa semana tá difícil, mas me lembrem mais no final de semana aí, domingo eu gravo um vídeo sobre o debouncing aí dos botões. Mas o que então o que que acontece, ó, quando eu pressiono o meu botão, eu estou colocando 0 volts, então isso aqui é ativo baixo de novo, né, porque quando eu pressiono o botão eu tenho 0 volts, quando eu deixo ele aberto eu tenho 5, né. Mas eu tenho 2 estados garantidos sem ter esse problema de ter um pino flutuante aí, o que é, como eu já falei, um erro grave, tá bom? Hã, e basicamente é esse o funcionamento do botão, assim, não tem muito mistério, né. Então o que que acontece? Para esse exemplo, para nossa aulinha de hoje, é que não é propriamente uma aula, é só uma explicação um pouquinho melhor sobre o hardware que realmente faltou, né, eu até achei que estava todo mundo tranquilo, porque ninguém veio falar comigo, né, quase. Mas enfim, então o que que acontece, ó, eu tenho o circuito do botão, que eu venho VCC, passo por um resistor e venho por um dos terminais. Um detalhe, não sei se todo mundo sabe também, os botões físicos, né, eles na verdade eles são assim, ó, esse carinha ali ele é assim, ó, aqui é o botão, né. Eh, esses 2 pinos, esse e esse aqui, eles são curto-circuitados internamente, eu tenho literalmente um curto-circuito aqui dentro. Então, eh, pegar esse carinha ou pegar esse carinha não vai mudar, tá. Então o push button ela tem essa característica, por isso que eles chamam inclusive, algumas vezes, algumas chaves são chamadas de chave H, muito por causa disso. Mas enfim, então o que que acontece, ó, eu liguei o meu resistor nesse carinha, 5 volts, tá. Esse carinha aqui ele tá ligado no microcontrolador,
né, que é a mesma coisa de pegar esse carinha aí para o microcontrolador, tem o botão e eu aterrei aqui esse terminal, né. Aterrei não, né, aterrar é outra coisa, eu botei a referência no outro botão, tá. Então, uia, esse é o nosso circuitinho, tá. Então percebam outra coisa importante, o Tinkercad ele tem aqui a indicação do que é emissor, o que é base e o que é coletor. Então o transistor ele está com o emissor ligado no VCC, de fato, a base ligado através de um resistor de 1K à porta do Arduino, e eu tenho o coletor dele, que é o no desenho esquemático, a perninha sem a seta, tá ligado ao comum aqui do display, né, no caso. E aqui está o circuito com os resistores ligados nas portas do microcontrolador, do meu Arduino. Enfim, bem tranquilo, sem muito mistério. O meu código, eu peguei um código de exemplo, né, que ele faz, simplesmente ele faz fica dando voltas assim no display, até quem quiser pausar o vídeo ali para ver. Eu uso uma construção chata que a gente viu, inclusive, né, que é o operador ternário no C, que é uma interrogação em conjunto com os dois pontos. Não sei se eu não me recordo se eu cheguei a chamar atenção para isso. Ah, mas o que eu quero que vocês notem é o seguinte: primeiro ponto importante, né? Eu tenho que configurar os pinos, não esqueçam disso. Todos os pinos que são saídas, ou seja, tem ação de mudar o estado de alguma coisa externa, tá? Eu tenho que configurar como saída. E nesse caso, quem são saída? É o pino que está ligado ao transistor, a base do transistor, que é o pino 11 aqui, e todos os pinos que estão ligados aos diodos ali, aos LEDs, desculpa, do display de 7 segmentos. Então eu fiz um for aqui só para colocar todo mundo como output, daí o 11, o pino 11, que é o pino do transistor, também está como saída, e eu tenho que configurar o pino do botão como entrada. Isso é fundamental e é muito fácil de esquecer, e muitos erros acontecem por causa disso. Tá? Então é importante vocês colocarem o pin mode aqui do pino que vocês usaram, aí, da porta que vocês usaram, no meu caso é o pino 12, como entrada. Tá? Eu não me lembro quais foram os pinos que eu solicitei no trabalho. Eu fiz isso aqui meio que agora. Tá? Então eu tenho todo mundo saída e o pino 12 como entrada. E olha só que simples que é esse código, né? Eu vejo, eu testo se o pino 12, eu leio o pino 12, ou seja, digital read 12 é igual a zero, tá? Isso aqui eu não ia usar, eu só usei isso aqui para explicar o que eu vou mudar esse código, né? Mas se o pino 12 é zero, o que eu vou escrever? Eu vou escrever um nível lógico baixo na base do transistor. E isso vai ligar os LEDs, tá? Se não, ou seja, se o pino 12 não está num estado lógico baixo, ou seja, não pressionei o botão, daí eu escrevo um nível lógico alto na porta do transistor, indicando que eu não quero que os LEDs acendam, eu estou desligando aquele display de 7 segmentos. Isso aqui dificilmente vocês vão encontrar, ou pelo menos eu dificilmente programaria assim, né? O que normalmente o pessoal faz, o pessoal que programa há muito tempo, testar se uma coisa é igual a zero, é a mesma coisa de fazer isso aqui. Eu não sei se eu já falei para vocês isso, inclusive, né? Negar o estado lógico do pino 12, se ele tiver zero, ele vai ser verdadeiro. Se ele tiver um, ele vai ser falso, porque eu estou negando, né? Então, testar igualdade a zero é a mesma coisa de testar isso aqui que eu acabei de escrever, né? O não digital read. Tá? Quero que vocês pensem sobre isso. Vocês têm que lembrar que o if ele não trabalha só com operadores relacionais, né? Eu posso escrever qualquer coisa dentro do if. Mas enfim. Então, só para vocês notarem aqui, só para vocês entenderem, eu estou executando. O display tá apagado, porque eu não estou com o botão pressionado. Assim que eu pressiono o botão, ó, o LED, enquanto eu ficar com o botão pressionado, o display está ligado, né? Porque o estado do botão eu associei, digamos assim, relacionei com o estado do meu transistor. Então, se o botão está pressionado, a base do transistor está sob nível lógico baixo, ou seja, eu estou ligando aquele transistor
e ele vai ligar automaticamente o display. Daí se eu soltar, ele vai desligar. Eu não fiz no hardware, tá, pessoal? Tá aqui até o circuito, né? Esse mesmo circuito basicamente tá aqui, ó. Só que como tem muita gente usando o Tinkercad, que eu só tô mostrando que dá para fazer tranquilamente no Tinkercad, porque eu posso fazer os botãozinhos aqui, ó. Yay, 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 tá? Isso não tem relação, né? Não é que não tem relação, né? No trabalho de vocês, os botões eles não vão comandar os displays. A única diferença é que no trabalho de vocês vão ter que ficar alternando. Na hora de mostrar essa informação, vocês têm que ficar alternando os displays para que aquela hum, que parece que eu estou escrevendo em dois displays separados, mas na verdade a linha de dados é a mesma, né? Mas é bem fácil, não é muito difícil. Eu já falei como vocês têm que fazer, inclusive nesse vídeo. Vocês vão ter que deixar um pouco um ligado, depois um pouco outro, um pouco outro, um pouco um, só que fazer isso muito rápido. Mas na prática tem que fazer umas 40 vezes, né? 20 vezes essa alternância por segundo, né? Então usar um delay bem pequenininho ali. Acende, espera um pouquinho, apaga, escreve o dado do outro display, acende o outro display, espera um pouquinho, apaga e volta para o primeiro. Bem fácil. Espero que tenha ajudado esse vídeo de alguma maneira, seja no entendimento das diferenças entre o PNP e o NPN, seja no funcionamento também no botão e também o porquê que alguns circuitos são como são, tá? Como eu falei, eu estou devendo alguns vídeos para vocês, né? O vídeo do debouncing, eu quero fazer um vídeo da aplicação, era para fazer essa semana, né? Um vídeo de aplicação sobre os ponteiros, e eu já pensei num exemplo que eu vou fazer, mas talvez eu só libere aí para no final de semana, só para avisar vocês. Aquele abraço, pessoal, fiquem bem. Tchau, tchau.